Você teve problema com aquele lance lá da piada dos anos não sei o quê, de bater em mulher. Da balada retrô. Era balada retrô? Como que é a piada? Minha mulher queria ir em uma balada retrô. Eu falei, por que você quer ir numa festa retrô? Ela falou, porque eu quero me sentir nos anos 50. Isso. Aí eu bati nela. Isso. A piada é essa. Aí a galera pegou Horrível, essa piada... Hã? É horrível. Essa piada eu acho, Por quê? eu acho ela perfeita. Mas por quê? Horrível. Vai lá de novo. Minha mulher queria ir numa festa retrô. Aí eu perguntei, por que você quer ir numa festa retrô? Ela falou, porque eu queria me sentir nos anos 50. Aí eu bati nela. Mano, Então, essa piada... Você entendeu a piada? Cara, essa piada, ela foi criticada por falarem que essa piada incentiva e banaliza a violência com mulher. Doméstica. Na verdade... Ninguém entende como crítica, Não, esse é o ponto. então, mas na verdade, a piada, ela só expõe como era banal A e mulher. corriqueiro e sem Então, voz. mas ninguém vai entender isso. Então, mas só que as pessoas às vezes não conseguem diferenciar alvo da piada de tema da piada. O tema dessa piada é violência doméstica. O alvo não é mulher, é agressão. É você expor o absurdo. Tudo bem, mas a piada dela não vem com o manual pro cara que tá lá. E o cara vai entender. Mas você entenderia como? Você entenderia como uma apologia? Cara, eu entendi que é uma crítica Então, exatamente a como era. Porque não, mas vamos pegar essa piada, Então, mas a minha piada é pra quem entende, não é pra quem não entende. Agora, então agora, não, mas agora mas o seu público entendeu? Então, o meu problema é, se só duas pessoas estão entendendo, então eu tô falando pra duas pessoas que têm a mesma patologia que eu só. E aí não talvez você formulou a piada errada, concorda? Sim, agora, se eu fiz essa piada no show, e no show 200 pessoas deram risada, incluindo mulheres, e aquilo estava naquele contexto de show, eu entendo que aquilo é uma piada. Tá. Agora, existem piadas escrotas mesmo que funcionam para uma plateia, porque a plateia não tá ali avaliando se aquilo foi isso, ou ofensivo, ou aquilo outro. Mas eu sei o que eu tô fazendo quando eu tô escrevendo. Eu sou um profissional dessa porra. É só o que eu faço, né? É só o que eu faço. Tá. Pensar em como criar gatilhos para as pessoas darem risada. Então, essa piada, eu pensei nela e eu sei a origem e a natureza dela, tá ligado? Eu sei que essa piada vem pra falar, cara, nos anos 50, hoje, eu não tô falando que isso não acontece hoje, mas nos anos 50, era tão comum isso acontecer que a piada vem de colocar isso como um dos costumes da época mais tradicionais que teria numa festa. Vamos lá, poderia ser uma outra coisa que era comum nos anos 50, você vai falar, porra, então o que vai ter nessa festa? Vai ter carros antigos, vai ter churrasquinho à moda antiga, Elvis Presley e mulheres apanhando. Cara, você entende? Você entende aí como... funcionava melhor. Mas é a mesma coisa. É a mesma piada. Não, mas muda porque a mensagem, se ela não é compreendida da forma clara, ou se não é... Não, entendi. O que ele está discutindo é que não foi tão claro. Isso a gente pode discutir. Sim, se é mais claro, se é menos claro, então, mas aí, se é sutil, se não é Então, sutil. aí quando você está fazendo uma piada, e você sabe escrever piadas, você tem um termômetro, como se fosse de um amplificador que vai aumentando a distorção, você tem a sutileza, o nível de sutileza que você quer deixar, tá ligado? Porém, ou você entrega totalmente a piada... Porém, se ela for bem sutil, mas ela tiver margem para interpretação e você souber de onde ela veio, você consegue sair impune. É isso que a gente faz. Sim. A gente distorce a realidade e sai impune. E testa o limite. Você vai testando no show, por exemplo, se não desse certo, você ia reescrever a piada, concorda? Sim, com certeza. Então. Com certeza. Mas a minha pergunta é, o seu público, porque no show funcionou. O problema foi quando você colocou em outro lugar ou não? Não, o problema foi quando colocaram a piada em outro lugar. Quem colocaram em um blog. Só essa piada? Não era um show? Não, era só o pedacinho da piada. E já eu acho que não era nem vídeo, era tipo 2 frames, sabe? Como assim? Era um frame, uma foto do show, minha mulher querendo uma barata com retrô. texto ainda? Acho que era algo assim. Eu acho que até era algo assim. E... Meu público não teve problema com isso. Meu público não teve problema com isso, mesmo porque eu faço isso de vez em quando nos meus shows, de estimular sensações no show, sabe? Eu lembro de uma piada sua que tinha acabado de acontecer um negócio do acidente com a Chapecoense. Sim. E como que eu era a fingia piada? que eu ia fazer a piada e não fazia. Pode fazer? Você lembra como que é? Não tinha piada. Então, a grande parada era criar tensão na plateia e não falar nada. Como que era? Você dava Era falar assim, vocês viram que o Chapecoense foi desclassificado da Libertadores agora no final de semana? Perdeu 2-1 pro Flamengo? Aí todo mundo... Aí eu falava, o Chapecoense não se fudia tanto. Aí todo mundo... Foi no Nathan, não foi? Uhum, Criou um climão, cara. Eu falava, calma,
o Chapecoense não se fudia tanto, e todo mundo, não, a plateia falou comigo. Falou? Eu falei, calma, não falei nada ainda, gente. O Chapecoense não se fudia tanto desde quando eles ficaram vice no Campeonato Brasileiro em 99, perdendo pro Bragantino. Não teve piada. Tipo, Era só a sensação do... Era Ai, só- caralho, o pois caralho, é. ele vai falar. Não. Mas era só pra provar o ponto de que, tipo, existem assuntos, temas, Temas. que às vezes não importa qual seja o alvo, a pessoa vai se ater ao tema É, e vai achar que o tema é o alvo. exatamente. Então, quando você começa a falar de negro no show, a pessoa, E você é branco. por instinto, vai achar que você vai sacanear. É. Por quê? Porque já são 150 anos fazendo isso. E porque você é branco. Já são 500 anos fazendo isso. Não com o os- negro falando sobre isso. Tô falando Exato. de você falar. É. Exato. Tá. Então, às vezes a pessoa já fica ali atrás. O primeiro filtro dela já é bloquear. Esse tema não pode entrar. É. Peraí. Estupro. O Tarantino fez um filme sobre o nazismo, É. matando nazistas. Não, Quando- mas aí tudo bem. Então, mas ele teve que escrever uma fala onde o cara fala assim: sabe por que que eu não gosto de judeus? Eu não gosto. Aquele cara baixinho, que é o vilão. O do começo da cena do leite lá, dele bebendo. É. Porra, Ele fudida. fala assim, ó, ele fala assim: sabe por que que eu não gosto de judeus? Pelo mesmo motivo que eu não gosto de ratos. Ah, é verdade, ele compara com rato. Ele fala assim, o rato e o esquilo, eles são muito parecidos e eles transmitem as mesmas doenças. No entanto, por que que eu só quero matar os ratos e eu acho os esquilos legais? Eu não sei. Eu só sei que eu odeio os ratos e eu vou matar todos os ratos que eu puder e que aparecerem na minha frente. Cara, que Pra mim, ele compara os maravilhoso. judeus aos ratos. É. Cara, você concorda que não tiveram que contratar um roteirista nazista pra escrever essa fala? Ou pensar como um nazista. Você teve que pensar como um nazista. É. Você não precisou contratar um roteirista nazista. Ah, tá. Certo? Exatamente, é. Você não precisou contratar um nazista para fazer aquela fala. Não. Você teve que pensar como um nazista falaria para conseguir criar tensão na sua série, que no final se quebra. Então, E eu acho que a cena... Eu não me lembro de outra cena de tanta tensão quanto esse começo. por que na piada você não pode simular o pensamento de um nazista para expor um pensamento, entendeu? Por que você não... Você pode. O que falta, às vezes, é dos dois lados. Um esforço de interpretação e, às vezes... Porra, a plateia não tem que se esforçar para descobrir minha piada. Tudo bem. Mas, às vezes, essas pessoas têm esse filtro tão forte, têm uma conexão tão forte com o tema, que não aceita nenhuma distorção em relação ao tema. E para uma piada funcionar, ela precisa de distância, de interpretação dupla. E ela O que é interpretação dupla? é tipo, igual que eu falei, aí eu bati nela. Porra, você está falando pra mim que você bateu numa mulher. Por que eu não tô indo pra cadeia? Porque isso não é uma afirmação. Eu consigo distorcer algo, mas mostrar que isso está sendo feito de forma inocente. Tá. Entendeu? Então, pra uma piada funcionar, ela tem que quebrar a realidade, mas fazer isso de forma Então, mas inocente. você falou afastamento, Distanciamento, distanciamento. flexibilidade às normas quebradas. Quando você tá ofendendo Jesus, você não vai conseguir uma risada disso dentro de uma igreja, porque as pessoas que estão lá Entendi. não são flexíveis às normas que são quebradas. Tá. Você não conseguiria fazer uma piada sobre o Titanic na semana que ele afundou. Hoje você consegue fazer um filme e ganhar 1 milhão. Tá. Você consegue... Então você depende de interpretação, tem que ter margem para interpretação, para ser entendido que aquilo ali não é uma verdade. Entendeu? Ninguém pode acusar o Tarantino de nazista Não, claro. por causa da fala que ele escreveu. Mas partiu da cabeça dele. É. Entende? Então, se você não tiver flexibilidade com a norma que está sendo quebrada, se você não tiver margem para interpretação e se você não tiver distanciamento do problema, você não consegue fazer essa piada funcionar. Porque o pessoal leva ao pé da letra, assim, falar sobre estupro não é estuprar e não é você ser a favor, incentivar o estupro. Exato. Aí Porque tem existem gente- diferenças, Mas né? tem gente que bate na tecla que se você fala do assunto, você automaticamente está incentivando aquele assunto. Então, isso não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade.